Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, eu vim gravar mais um vídeo e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu parto, o meu primeiro parto pelo Apvida, né? Eu tive a minha primeira filha no dia 30/8/2017 e aí eu vou contar pra vocês como é que foi o passo a passo. Até fiz uma anotação aqui pra não esquecer, porque foram alguns detalhes e eu não quero esquecer de nenhum. Então, na época eu já estava trabalhando em casa, eu estava no home office. Eu trabalhava presencial antigamente, nessa outra empresa. E aí eu já estava trabalhando em casa por questões de logística, de cansaço. Eu moro no terceiro andar, aqui no prédio não tem elevador. E eu já estava bastante cansada, a barriga já estava pesada. Enfim. E aí, no Apvida, nas últimas semanas você tem o acompanhamento quinzenal, né? Então eu estava indo para minha primeira consulta quinzenal. Eu já tinha ido para uma consulta 15 dias atrás, né? Nesse dia. E aí eu estava indo para minha primeira consulta quinzenal. Quando eu cheguei lá, eu estava sendo atendida nesse dia pela enfermeira. E aí eu acho que eu questionei, falei alguma coisa sobre estar bastante cansada, acho que eu estava com as costas doendo. Para mim eu achava que era uma coisa normal, porque eu tenho um problema na lombar já há muitos anos. E aí eu comentei isso com a enfermeira, né? Que eu estava com uma dor nas costas. Mas para mim era cansaço do trabalho, porque eu trabalho sentada o dia todo. E aí eu achava que fosse isso. Aí a enfermeira fez todos os exames, né? Mediu a barriga, escutou o coração do bebê, né? Conversou comigo e disse, vou lhe dar um toque para poder a gente saber como é que tá, se você está dilatando ou não. Aí tá. Aí eu deitei na maca, ela fez o toque, né? Quando ela fez o toque, ela perguntou, fora isso, você está sentindo alguma coisa? Você realmente não está sentindo nada? Eu disse, não. Eu vou chamar a médica, porque mesmo que a gente seja atendida pela enfermeira, o médico está sempre na sala ao lado, né? Eles têm esse revezamento. E aí ela chamou a minha obstetra na época, e se eu não me engano o nome da obstetra era Camila, mas eu não me recordo agora o sobrenome dela. Mas eu vou procurar o cartão pré-natal e digo para vocês depois. E aí a médica também fez um toque, né? Deu um toque em mim e realmente perguntou, você não tá sentindo nada? Eu, não. Aí eu fiz, por quê? Ela disse assim, você tá com 5 centímetros de dilatação. Aí eu, é mesmo? Ela fez, você tá com a bolsa do bebê, tudo dentro do carro? Eu disse, não, daqui eu ia trabalhar. Ela disse, nem pensar, você vai daqui direto para a maternidade. Porque eu moro longe, sabe, da maternidade, e ela ficou com medo de que eu fosse para casa e voltasse para a maternidade e não desse tempo. Mas enfim, até aí tudo bem. Bom, aí meu marido me deixou na maternidade, nesse meio termo da maternidade, entre a consulta, o consultório, né, e a maternidade, eu liguei para minha mãe e aí ela já foi se encontrar comigo no consultório, né? E aí meu esposo me deixou lá, esperou ela chegar e foi para casa para pegar as malas do bebê. E aí eu cheguei lá na maternidade e recebi, claro, outro toque, né? Porque o médico do plantão precisava saber como estava a situação, embora a minha bolsa não tivesse rompido ainda. E aí o que ele fez? Ele me admitiu, né? Como eu já estava com 5 centímetros e morava distante da maternidade, ele preferiu que eu ficasse. E aí meu marido foi para casa para pegar as malas da gente, né? E aí eu fiquei nos exercícios, eu vou ver se eu consigo colocar as fotos aqui para vocês. Eu não tenho vídeos do dia, mas eu tenho algumas fotos. E eu fiquei nessa de exercício até chegar em 10 centímetros, né? Só que antes disso, me colocaram na ocitocina, porque eu não estava
com dor. Eu não tinha contração nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tanto é que eu cheguei em 5 centímetros sem nem saber, né? E aí eu não tinha dor. Então tentaram estimular com a ocitocina e nada feito. Eu dei entrada na emergência umas 11 horas da manhã desse dia, né? Do dia 29. E aí eu fiquei 24 horas até conseguir chegar nos 10 centímetros. Fiz exercício, dançava, andava. Tudo que vocês imaginarem eu fiz, fora a ocitocina que já tinham colocado para poder estimular. Só que mesmo assim, eu não conseguia, não tinha dor. Aí, quando foi pela manhã, na troca do plantão, né, o médico veio, um outro médico veio, né, porque ele passa por todas as gestantes, e aí perguntou para a enfermeira-chefe como estava a minha evolução, enfim. E aí ele veio, inclusive esse médico é o meu médico de agora, né, doutor Renato. E aí ele é muito delicado, muito humano, gosto demais dele. Ele, claro, precisou me dar um outro toque, né, para poder saber como é que eu tava. E aí, quando ele me deu um toque, ele disse: você tá com 9,5 de dilatação. Só que minha bolsa não tinha rompido. E aí eu até questionei, eu disse: doutor, a enfermeira do outro plantão achou melhor que eu não comesse. Porque como eu não tenho contração, eu cheguei na dilatação, mas eu não tenho contração. E aí ela achou que eu não deveria comer, para que caso eu vá para uma cesariana, eu já tô pronta. Pronto, depois que ele me ouviu, né, que eu falei tudo que a enfermeira-chefe do outro plantão tinha comentado, ele decidiu romper minha bolsa, né? E aí tava minha irmã, meu marido, minha mãe e uma amiga minha também, que eu considero muito como minha irmã. Então, estavam lá juntos comigo e aí ele pegou um instrumento, acho que parecia uma agulha, sabe daquelas agulhas de crochê de antigamente, bem grande? Pronto, parecia uma agulha daquela. E aí ele mostrou para minha irmã como é que fazia. E ele disse assim: aqui você vai estourar. E aí ela estourou a bolsa. Pronto, nessa hora não deu 5 minutos. Aí sim, eu comecei a sentir contração uma atrás da outra, com bastante frequência, com bastante dor. Só que eu já estava muito, muito cansada. Eu tinha passado quase 24 horas fazendo exercício, fazendo de tudo para que ela nascesse, né? Para que eu chegasse na contração, não, na dilatação correta, mas eu não tinha contração. Então ficava difícil, né? Por isso que a enfermeira-chefe do outro plantão achou que eu ia para uma cesariana. E não era o que eu queria, né? Eu tinha receio, eu tenho os meus receios de ter uma cesariana por vários motivos. Eu tenho casos na família que não foram legais. A minha mãe mesmo, um ponto dela, da minha gestação, né? Inflamou, e aí ela precisou ir para antibiótico e não pôde me amamentar na época. Eu não sei como seria hoje, se fosse o caso de um antibiótico, não sei. E outra, eu moro no terceiro andar, não tem elevador aqui. E aí fica muito mais complicado para subir. Então eu tinha muito esse receio. E aí pronto, quando passou tudo isso, que a bolsa estourou, eu vou tentar botar umas fotos aqui para vocês verem o antes de como eu estava ainda muito feliz, sem dor nenhuma. E sonho meu que estava chegando as dores, mas eu acho que foi um parto muito rápido. Depois que a bolsa estourou, que eu comecei a sentir dor, e aí sim eu achei que foi bastante rápido. Depois de tudo isso, a médica mandava eu ficar em umas posições, acho que era de cócora, só que eu não aguentava, a dor irradiava. Eu não sei explicar, é uma cólica inexplicável. Mas eu sei que a dor irradiava para minha perna e eu não conseguia ficar de cócoras. Minha perna tremia. E aí quando passava eu queria voltar para a posição anterior.
E aí eu chorava. Tem coisas que eu não consigo lembrar. Minha irmã que me contou que eu chorava, eu pedia, implorava uma cesariana. Eu não aguento mais. E aí teve uma hora que eu fiz assim, mãe, eu tô com dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. Só que minha mãe já teve 3 filhos, né? Minha mãe sabe a hora certa. E aí ela chamou a médica, ela disse, tenha calma que eu vou chamar a médica. Quando ela chamou a médica disse assim, tá na hora. Aí foi na hora que ela veio, a médica veio com ela, e aí ela conversou comigo e disse, eu vou falar com a anestesista, porque você fez muito exercício, você não tem força para fazer força. E realmente ela estava certa, eu não tinha mais força para fazer força. Eu já tinha feito exercício, já tinha ido para a bola, já tinha dançado, já tinha andado, já tinha feito de tudo e nada de ter contração. Eu só dilatava, mas nada de contração. E aí, depois que eu comecei a sentir dor, eu não tinha mais forças. E aí foi quando decidiram me dar uma analgesia, né? E aí, sim, eu subi para a sala de parto e me deram uma analgesia lá. E aí eu consegui parir de parto normal, como eu escuto bastante nas lives do Apvida, né? Parir de parto normal. E eu achei que foi a melhor experiência da minha vida, embora eu tenha me desesperado, que eu acho que toda mulher vai se desesperar. Mas eu não consigo lembrar com certeza o tamanho da dor para dizer para vocês o tamanho da dor. Mas é isso, minha gente. Eu acho que dessa gravidez eu também vou querer um parto normal. Eu acho não, eu tenho certeza, eu quero um parto normal. Eu estou encaminhada, muito bem encaminhada para ter um parto normal. Eu não quero uma cesariana. Como eu disse, eu tenho medo da cesariana por vários motivos. Inclusive, para eu voltar para minha casa, se for uma cesariana, eu não vou conseguir subir a escada. São 3 lances, né, de escada. E eu quero voltar para minha casa. Eu quero ensinar o meu bebê a dormir no quarto dele, feito a Eduarda dormiu no quarto dela, dorme no quarto dela até hoje sozinha. E é isso. Eu espero muito, muito que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. E eu quero, quando o bebê nascer, eu fazer um novo relato para a gente poder fazer essa comparação. Se foi melhor, se foi pior, se foi igual. Até o momento eu estou achando maravilhoso. Mesmo que seja o Apvida, né? Tem todos os seus prós e contras. Eu não tenho que reclamar, pelo menos ainda, do plano de saúde, eu só, pelo menos comigo. O que eu tenho que falar é sobre outras coisas, mas aí vai ser questão de outros vídeos e a questão da minha primeira filha, né, de Eduardo. E aí, mas isso vai depender, o que eu vou falar vai depender do decorrer da carruagem, né, do andar da carruagem, como dizem, porque eu vou precisar avaliar se realmente é isso, se não é. Mas aí é um assunto para outro vídeo, não para esse. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.